Prezados irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo nos apresenta, como destaque esse grande milagre, que nosso Senhor fez. Mas antes um pouquinho desse milagre, vamos à primeira leitura, do apóstolo São Paulo aos Efésios. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo nos exorta: meus irmãos, que nós aproveitemos o nosso tempo. Aproveitemos o dia, aproveitemos o tempo que Deus nosso Senhor nos concedeu. O tempo é algo precioso que nós precisamos usar para a glória de Deus, para o bem de nossas almas, para a salvação de nossas almas e para a edificação do nosso próximo. Aproveitarmos o nosso tempo. Nós aprendemos isso no catecismo e várias vezes eu repito isso. A razão, a finalidade para a qual nós estamos nesse mundo. Conhecer, amar e servir a Deus, para depois receber a recompensa no céu. E aproveitar o nosso tempo, as oportunidades que Deus nosso Senhor nos concede, para nós conhecermos, amarmos, servirmos a Deus nosso Senhor, para de fato merecermos a recompensa no céu. E é preciso nós termos sempre a consciência ao iniciar o nosso dia, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, e fazermos de todas as nossas obrigações, esse servir ao Senhor, quando agimos de reta intenção, quando nos propomos a fazer o bem, agir com honestidade, servir ao Senhor. É a razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo. E por isso precisamos ter sempre, nos lembrarmos sempre dessa perguntinha tão básica do catecismo: conhecer, amar e servir, para depois sermos felizes para sempre no céu. Nós somos convidados pela igreja sempre a examinarmos a nossa consciência. Ao término do nosso dia, ao rezarmos a nossa oração da noite, aquilo que nós fizemos durante o dia de bom ou mal. Se nós acertamos, agradecemos a Deus. Se erramos, pedimos a Deus o perdão. Mas essa é a grande pergunta também na hora do nosso exame de consciência. Se nós procuramos nesse dia, ao término do nosso dia, nos lembrarmos disso. Se nós buscamos a Deus, se nós procuramos servir a Deus, se nós procuramos amar a nosso Senhor, se nós agimos de reta intenção, com essa disposição de servir a nosso Senhor, de fazer a sua santíssima vontade. E a disposição geral da nossa vida é buscarmos fazer a vontade de Deus. Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa santificação e concede a todos a graça suficiente necessária para a salvação, e é preciso sempre a nossa resposta à ação da graça de Deus. Aproveitarmos o nosso tempo. No Evangelho de hoje, temos esse milagre tão bonito que nosso Senhor realizou. Se aproximou de nosso Senhor um homem que não era dos discípulos de Jesus, mas ouvira falar desse Jesus que fazia milagres. Esse Jesus que era o Filho de Deus. O Evangelho não diz exatamente o tamanho como era a sua fé, o quanto ele já acreditava propriamente em nosso Senhor, mas o certo é que não era dos discípulos de Jesus. Mas tinha uma necessidade urgente. O seu filho estava à beira da morte. Ele então soube que Jesus estava ali, foi correndo aonde estava nosso Senhor. Caminhou, ou seja, amanheceu o dia para se encontrar com nosso Senhor. E ele, ao se encontrar com Jesus, tem a oportunidade de estar com nosso Senhor, aproveitar aquele instante, aquele momento, aquele tempo que Deus proporcionou na sua vida. Ele fez um convite a nosso Senhor: Senhor, vinde à minha casa. O meu filho está à beira da morte. Muitos desistem diante do primeiro silêncio de Deus, ou da primeira resposta de Deus, que nem sempre é positiva aos nossos pedidos. Muitos desistem de fazer o seu pedido, a sua súplica, porque não recebem uma resposta imediata do Senhor. E talvez se insistissem um pouco mais, receberiam de nosso Senhor a graça. Mas desistem muito cedo e perdem a graça. Ou não respeitam, não esperam o momento, a vontade do Senhor. E nosso Senhor queria provar a fé daquele homem. E, de certa maneira, o repreendeu, o corrigiu, mas para educá-lo no caminho de fé. Se não virdes prodígios e milagres, não credes. Em outras palavras, nosso Senhor, de certa maneira, perguntando a ele: está buscando a mim por quê? Só para a cura do seu filho?
Comparado com a eternidade, isso é pouco. A razão pela qual nosso Senhor veio a esse mundo para algo maior, muito maior, que é a salvação da nossa alma. Muito mais do que a cura das nossas enfermidades, nos livrar dos problemas, dificuldades, dores temporais. A igreja jamais pode apresentar um Jesus, um fazedor de milagres, somente isso. Ou convidar as pessoas para somente buscar o milagre de nosso Senhor. Nós aprendemos assim da igreja a rezar. Todo pedido, toda súplica, toda oração, que seja feita à vontade dEle. Isso não pode ser só força de expressão para cumprir uma fórmula. Isso tem que ser de fato essa aceitação, essa serenidade do coração. Mesmo que muitas vezes seja difícil para nós, naquele momento, nós recebermos e entendermos que aquele não de Deus faz parte da sua vontade. Mas aquele homem não se ofendeu com a repreensão de nosso Senhor. E certamente teve um instante de reflexão. Mas com muita a ânsia daquele pai era tão grande pela cura do seu filho. E ele insistiu com nosso Senhor: Senhor, vinde logo, antes que meu filho morra. Todas as vezes que eu reflito nesse evangelho, eu penso que, em outras palavras, aquele homem dizendo para Jesus: Senhor, a gente resolve essas coisas depois, mas meu filho está morrendo e tem que ser rápido, né? Depois a gente resolve essa outra parte. Me dá a impressão desse homem ter falado um pouco nesse sentido. E o Senhor, vinde logo, antes que meu filho morra. E nosso Senhor gostou da insistência daquele homem. Do pedido repetido, insistente, né? Sincero. Ter passado por aquela primeira prova, sem desistir, sem ir embora. Às vezes pensar que Jesus foi ignorante com ele, né? Foi duro demais com ele. O que aconteceu em outros momentos do Evangelho. Quando Jesus falou, por exemplo, sobre a Eucaristia, a realidade da sua presença, que a sua carne seria comida, o seu sangue bebida. E muitos se afastaram de nosso Senhor. São duras demais essas palavras, quem as pode compreender? E se afastaram de nosso Senhor. Mesmo que não entendessem naquele momento, mas precisavam crer no Senhor. Estavam felizes porque Jesus multiplicou os pães, fez um milagre. Mas quando pede agora um ato de fé na sua palavra, sem ver propriamente ali o milagre, uma fé fragilizada, fraca, se afasta. E nosso Senhor repreendeu, corrigiu aquele homem, e agora lançou para ele um desafio, que é o desafio da nossa fé. Ele pediu que Jesus fosse à sua casa. Senhor, vinde logo, antes que meu filho morra. Em outras palavras, nosso Senhor dizendo: então você crê nisso? Então vai, o teu filho vive. Ele não foi presencialmente lá. Se ele acredita de fato em nosso Senhor, precisa crer na sua palavra. Se buscou a Jesus, entendendo, crendo que Jesus é o Filho de Deus e que só Deus pode fazer os milagres, precisava agora acreditar na sua palavra. Passou por aquela primeira provação, repreensão, e agora Jesus lançou para ele o desafio da fé. Então vai, o teu filho vive. E aquele homem acreditou na palavra de nosso Senhor e voltou. Uma longa caminhada, até que chegou em casa no outro dia. E quando chegava, os empregados vieram correndo. Ó, o seu filho está aí já curado, correndo aí, brincando. Aí ele perguntou: a que horas isso aconteceu? Disse: ontem, pela 7ª hora, a febre o deixou. Com certeza, né, lágrimas derramaram dos olhos daquele homem, daquele pai. Colocou os seus joelhos no chão, olhou para o céu e se lembrou de que fora naquela mesma hora que Jesus lhe dissera: vai, o teu filho vive. O acreditar na palavra do Senhor nunca nos frustra.
nem a pessoa que mais sofre, mais padece nesse mundo, vai encontrar um motivo sequer para se decepcionar com Deus. Se vive essa entrega, essa aceitação da vontade de Deus, jamais vai encontrar um motivo para se decepcionar com Deus. Esse Deus que nos ama com um amor infinito e que move o mundo inteiro para proporcionar na nossa vida sempre o bem, olhando sempre o bem maior, a salvação de nossas almas. E é esse mesmo desafio que nosso Senhor lança para nós, acreditar na sua palavra. Tem confiança, eu venci o mundo, os teus pecados te são perdoados. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Crermos na palavra do Senhor e pautarmos a nossa vida confiado nessa palavra, in verbo tuo Domine, confiado na palavra do Senhor, como disse São Pedro, lançarei as redes. Por isso que a fé precisa determinar as nossas ações. A cada dia, na nossa vida, na nossa família. E o quanto aquele homem foi beneficiado pelo Senhor, agora convertido no seu coração, na sua fé. E a gratidão maior do que a cura do seu filho, aquele homem convertido. Isso foi tão real, tão significativo, como diz o Evangelho de hoje. E acreditou ele e toda a sua casa e toda a sua família. Ele foi um instrumento de Deus para a conversão dos seus, para que todos acreditassem na palavra do Senhor. Sem terem visto Jesus, sem terem conversado fisicamente, diretamente com o nosso Senhor. Mas aquele homem já acreditava na palavra do Senhor, e era tão grande a sua convicção, que ele levou as pessoas da sua casa a crerem no Senhor, na palavra do Senhor. E acreditou ele e toda a sua família. Faz parte desse discipulado de nosso Senhor, ser discípulo de Jesus, ser também missionário, ser também apóstolo, pregador do Evangelho, sobretudo pelo nosso bom exemplo, pelo nosso bom testemunho. Na prática do bem, na honestidade, na caridade. Dom Fernando contou um exemplo belíssimo da Madre Teresa de Calcutá, num evento que nós tivemos dos professores, há poucos dias, lá no santuário. E uma vez questionaram a Madre Teresa de Calcutá, porque no seu trabalho de caridade, né, sobretudo na Índia, né, no mundo pagão, não era no mundo cristão, e o seu grande compromisso, né, de fazer o bem, de fazer a caridade, de testemunhar a bondade de Jesus. E ela citou um exemplo, que disse que não precisava de muitas palavras, né, para converter aqueles pagãos, mas bastava o exemplo. E ela contou o fato de que um dia ela estava cuidando de um enfermo, e ela cuidando dele, das feridas dele, né, dando com carinho, com atenção, e falando sobre Jesus. Que ele precisava conhecer Jesus, que Jesus era bom. E aquele homem então perguntou para ela: Jesus é bom como a senhora? Porque se ele for bom igual a senhora, eu quero conhecer Jesus. Se Jesus for bom com a gente, igual a senhora é com a gente, então eu quero conhecer esse Jesus. Ele disse: não, Jesus é muito melhor. Eu que tento seguir Jesus. Eu que tento imitar um pouquinho a bondade de Jesus. Jesus é muito melhor do que eu. Então eu quero conhecer Jesus. Se Jesus é bom como a senhora, eu quero conhecer Jesus. Aí podemos transportar isso para a nossa vida, né? Pelo nosso bom exemplo, pelo nosso testemunho, pela nossa vida cristã, né? pela vida da nossa família. Para que os nossos exemplos possam dizer isso, né? Para o mundo é bom nós sermos católicos. Somos felizes por isso. O testemunho da nossa fé é levar outras pessoas, aquela pessoa é correta, é honesta, é justa, porque é católico, então eu preciso ser também. Porque creio em nosso Senhor, eu preciso crer também. E assim poderíamos fazer inúmeras aplicações.
Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, pedimos a proteção, a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil, pelo fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor a nosso Senhor. Que nós sejamos testemunhas do amor de Deus, da bondade de Deus. Que nós nos lembremos sempre desse compromisso de nós testemunharmos esse Jesus que é tão bom. E que a gente busque e tente imitá-lo a cada dia. E em resumo, que nós nos lembremos do quanto nós precisamos acreditar, confiar na palavra do Senhor e pautar a nossa vida por essa fé. E sobretudo, nos lembrarmos que em tudo na nossa vida, nós precisamos servir a Deus. É a razão pela qual todos nós estamos aqui. Conhecer, amar, servir a Deus neste mundo, para um dia gozarmos da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.